Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Deus é muito bom. Que bom que você está aqui nessa noite, uma noite tão especial, uma noite onde a gente realmente coloca diante de Deus tudo. E a gente pode se despir realmente diante do Pai. Hoje nós estamos na semana 25, apenas mais 5 semanas, e a gente vai poder levantar a taça da vitória, amém? Aleluias! Então hoje a gente vai continuar aqui na decisão 7, falando sobre reparação, reparar para perdoar é o tema de hoje. E eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns princípios importantes para esse momento que você está vivendo agora, dentro do programa 30 Semanas. Você provavelmente já escreveu as suas memórias, você já provavelmente está um pouquinho avançado no seu processo, mas agora a gente vai entrar numa fase que é completamente importante, que é a fase de reparação. Então você precisa estar pronto, equipado, com as ferramentas certas, para que tudo flua conforme o Espírito deseja. Amém, queridos? O texto de Mateus 6, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E Colossenses 3, 12 e 13 diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Posso ir embora, né? Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Mas existe algo que pode realmente bloquear o fluir de Deus sobre a nossa vida, e esse nosso processo de restauração, que pode colocar por água abaixo tudo que você viveu, tudo que você experimentou até aqui dentro desse programa, que é exatamente a dificuldade de liberar o perdão, de entregar o perdão para aquele que precisa, oferecer mesmo o seu perdão, a remissão para aquele que precisa, e também de receber, de dizer, olha, está tudo bem, está tudo certo. Esse é realmente, queridos, um fator paralisador dentro do 30 Semanas. É importante, por isso a gente fala. E se você não cuidar para que avance, você vai ficar estacionado dentro do seu processo. Não vai avançar. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar, remir, abrir mão dos direitos, jogar fora, rasgar, qualquer coisa que você queira pensar dentro desse contexto. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação. É isso que significa a palavra no grego perdoar. Como Jesus fez com a gente. E todos nós concordamos que, de fato, é muito bonito falar de perdão, né? A gente ouve isso o tempo todo, não ouve? Mas e quando a gente precisa aplicar na nossa vida, na nossa história, no nosso contexto? Quando você se vê diante de uma situação que você está completamente furioso, você está completamente tomado de raiva e de ódio, e você precisa colocar isso em prática na sua vida. É muito difícil. E para mim também foi muito difícil. Não foi fácil. Então, queridos, encarar o perdão é algo que é necessário, mas que não é fácil. E se você demorar 10 anos para perdoar alguém, eu vou achar você completamente normal. E você precisa se achar normal também, porque realmente é difícil. Agora só depende de você. Por isso, nós precisamos encarar como algo necessário para o caminho da restauração dos seus relacionamentos. Se você não é capaz de perdoar, você não pode ter relacionamentos, porque a outra pessoa vai errar com você o tempo todo. O tempo todo você vai ter que perdoar. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: Nossa, Vanessa, você não tem mais problema com perdão, né? Eu falei, como assim? Porque eu virei um ET agora? Porque eu escrevi um livro sobre perdão, porque eu tive um momento ali com meu pai de reparação e tal. O perdão é diário. É em todo momento, e se eu não cuidar do meu coração, eu vou voltar para o mesmo estágio que eu me encontrava anos atrás. E é assim com você também. É todo dia, é um caminho, e os nossos relacionamentos para serem saudáveis precisam disso. E a falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva, que causa contenda, divisão, depressão, doenças, cânceres, um monte de coisa. Coisas que talvez você esteja passando agora. Divórcio, condenação,
problemas na sua imagem, problema nos seus projetos, nos seus sonhos, autoestima, várias outras coisas. Sem dúvida, perdoar quem ofendeu você é uma das coisas mais difíceis da nossa caminhada, da nossa jornada, tanto da nossa jornada cristã, como da nossa vida como um todo. Mas a gente precisa ter a esperança de que em Deus a gente consegue essa força para liberar mesmo o perdão, para deixar o outro ir livre. A gente consegue em Deus força para vencer. Encarar o seu passado, perdoar a si mesmo e aqueles que ofenderam, reparar os males que você causou a outras pessoas, são as únicas soluções duradouras. Não adianta a gente deixar para lá. Enquanto você não vê a outra pessoa, está tudo ok. Quem já viveu uma situação assim? Acontecia comigo. Você tá tudo certo com você na sua vida, aparentemente. Tá? Aparentemente está tudo ok. Aí, de repente, você vai numa festa de família, ou você vai para o shopping, você vai em algum lugar e, de repente, você encontra aquela pessoa que fez aquilo com você. Não é mentira. O que acontece? Não sobe um calor assim, o negócio? É ou não é, gente? Responde aí. Dá aquele negócio assim, aquela quentura, não dá? É isso que acontece. A gente acha que está tudo certo, até se colocar cara a cara com quem ofendeu a gente. É nesse momento que a gente é testado, se a gente realmente perdoou ou não. Amém, queridos? O perdão quebra o ciclo destrutivo. Ou seja, você não vai resolver todos os seus problemas quando você decidir perdoar outra pessoa, ou a si mesmo, ou até mesmo Deus. Você não vai resolver todos os problemas, mas você vai começar um novo ciclo, diferente desse ciclo que você está vivendo agora. Um ciclo que pode ser muito melhor do que esse ciclo que você está vivendo. Eu interrompi um ciclo na minha vida com meu pai e comecei um novo. Gente, eu estou cheio de problema. Igual. Mas eu não carrego mais toda aquela tralha do passado. Ficou para trás. Agora eu resolvo problemas novos, emoções novas, sentimentos novos, mágoas diferentes, e resolvo elas dentro de mim. E assim você tem que fazer também. E para que você fique completamente livre desses sentimentos todos, de ressentimento, raiva, vergonha, culpa, medo, ódio, você só poderá fazer isso através do perdão. Não há outra maneira. Não há outra maneira de fazer isso. Olha o que 2 Coríntios 2:10 diz. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2:10 e 11. Paulo, ele correlaciona ser vencido por Satanás com a falta de perdão. Por quê, Vanessa? Porque quando você não perdoa, Satanás ele pode entrar na sua vida e ele pode remexer em tudo. Porque há falhas e brechas e portas e janelas abertas para ele entrar, deitar e rolar. A sua emoção está vulnerável, a sua espiritualidade está vulnerável, e você vai entender no decorrer da mensagem por que você está vulnerável quando você não perdoa. Então Satanás ele entra e ele tem muito mais poder para atacar você e quem cerca você. Enquanto você não desfrutar e viver o perdão, será como se o diabo pudesse a todo momento acusá-lo de tudo que você fez de errado, jogar tudo na sua cara o tempo todo. As suas culpas, os seus medos, os seus pesares, os seus rancores. Ele pode jogar isso tudo na sua cara. E você pode ficar preso. Paralisado por conta disso. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ao perdoar, você será beneficiado imensamente. Na verdade, você é a única pessoa que vai ser beneficiado. Quando eu liguei para o meu pai não queria nem saber de conversa. Quem sofria era eu, porque assim, todas as vezes que eu ligava para ele e que eu ouvia a voz dele, era muito difícil. Passava um filme assim na minha cabeça, sabe? A minha mãe caída, o cheiro do sangue dela vinha assim, ó, em mim.
Era terrível. Mas para ele, estava tudo normal. Tanto que algumas pessoas perguntam para mim assim: Vanessa, como que foi? Seu pai te pediu perdão? Ele falou alguma coisa para você sobre isso? Eu falei: não. Eu falo aqui no meu testemunho que eu fui passar um tempo com ele, né? Que eu encontrei com ele um ano depois. E eu fiquei 18 dias na casa dele. Durante esses 18 dias, ele nunca me chamou e disse: filha, eu quero pedir perdão a você porque eu te magoei. O que eu fiz afetou a sua vida, a vida da sua irmã, enfim. Ele não falou isso. Até hoje. Só que aí está a diferença. Quando o Espírito Santo ele vem e ele faz algo em nós, ele nos dá essa oportunidade, como ele deu para mim, a gente não precisa que ninguém fale nada para nós. Eu não preciso do perdão do meu pai. Eu não preciso que ele me peça perdão, porque o que Deus derramou sobre a minha vida é suficiente. O amor que ele derramou sobre mim é suficiente para perdoar por ele e por mim. Essa é a chave do perdão, gente. Você não pode ficar esperando algo do outro. É você. É você, com a sua consciência, com o seu dever de filho. Filho de Deus. É você. E então o perdão traz essa libertação que eu vivo hoje. E que você vai viver em nome de Jesus. Uma libertação física, emocional e espiritual. E eu quero acrescentar aqui moral. Uma libertação moral também. Lucas 6,37 diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Não há segredo nisso. Não há dificuldade em entender isso. Então, por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para o outro com misericórdia, com amor, com compaixão? Eu quero que você reflita aí e anote na sua apostila se você desejar, ou se não, guarde aí no cantinho do seu coração. Você tem dificuldades para perdoar? Sim ou não? Como tem sido a sua jornada? Como tem sido a sua caminhada? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre quais as consequências da falta de perdão e reparação. A falta de reparação e de perdão prejudica várias áreas da nossa vida. Vamos falar de algumas delas aqui rapidamente. A primeira dela prejudica as nossas orações. Prejudica as nossas orações. Marcos 11, 25 e 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoem dos seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Por que que prejudica as orações, gente? Porque quem que consegue orar com um coração amargurado e cheio de raiva e de ódio? Eu me lembro que quando eu recebi Jesus na minha vida, a gente estava lá na José Longo ainda, eu saí do hospital, o Espírito falou comigo, eu fui até lá, recebi Jesus, comecei a frequentar a igreja, e quando eu chegava em casa, aquele vazio, aquela coisa, eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar. Eu só ia para a igreja. Eu não conseguia ter um relacionamento com Deus verdadeiro, que fluía, porque o meu coração não tinha espaço para isso. Não tinha espaço. A minha oração era uma oração vazia, que não fazia sentido nenhum. Tamanha era a angústia da minha alma, naquele momento. Mas Deus era bom, e Ele estava comigo o tempo todo. E aí quando a gente ora de forma vazia, sem sentido nenhum, então a falta de perdão, ela prejudica, de fato, as nossas orações, porque às vezes nem a gente mesmo acredita no que a gente está orando. Você pensa assim: poxa, aquela pessoa fez isso comigo, eu estou sofrendo, era o que eu pensava. Meu pai matou minha mãe, eu passei por tudo que eu passei na minha vida, e com ele não aconteceu nada, está tudo bem. A gente transfere para Deus a culpa, vamos assim dizer. Por que Deus não fez nada? Então também não faz sentido. Também prejudica a nossa adoração.
Porque adorar é dizer palavras de amor para Jesus e para Deus. E o nosso coração não tem amor quando tem somente mágoa, rancor, medo e tantos sentimentos paralisadores que a gente carrega durante uma vida inteira, às vezes, sem perdão. É o mesmo que acontece com a oração. Nós não podemos adorar, declarar um amor verdadeiro a Deus, porque não tem como. Olha o que o texto diz. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Deus não vai nem receber a nossa adoração. Então, gente, às vezes a gente quer fazer milagres, quer fazer curas, a gente quer curar, a gente quer ajudar o irmão a levantar da cadeira de roda, mas a gente não consegue nem livrar o nosso coração de amargura. Primeiro, é você. Você tem que estar bem. Você é a pessoa mais importante nesse momento. Não queira dar para o outro aquilo que nem você possui. Eu me lembro que logo em seguida que eu me converti, eu comecei a servir no ministério de adoração. Oh, Jesus. O que eu tinha para oferecer para Deus? Nada. Uma adoração vazia, uma adoração sem sentido, uma adoração que não passava do teto da igreja. E ainda me fazia me sentir uma pessoa hipócrita, porque meu coração estava rancoroso. Então, a nossa adoração é prejudicada. Também traz problemas físicos. Salmo 32:5 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Gente, vocês assistem jornal, assistem várias coisas falando que já é comprovado, né? Cientificamente, que a amargura, a falta de perdão traz doenças, muitas, graves, inclusive câncer. Eu falo um pouquinho disso no meu livro, de algumas pesquisas que eu fiz, explicando mesmo o que alguns pesquisadores fizeram, de grupos de pessoas que eles escolheram para fazer pesquisas e detectou realmente que traz problemas no nosso físico. Doenças psicossomáticas, doenças que, depressão, tantas doenças. Tudo depende de uma escolha. Você quer ficar doente? Não, eu também não queria. Até tomar uma decisão. E também gera medo de encarar o problema. Ou seja, porque a gente tem que ficar toda hora relembrando aquela situação. Como foi para mim ter que ouvir a voz do meu pai, ter que rever toda a cena, ter que, me lembrar de informações, de momentos. Eu não queria me lembrar. Mas eu precisei olhar para trás para poder seguir em frente. Talvez você tenha que olhar para trás só mais uma vez, para nunca mais olhar, para deixar realmente lá, mas é necessário. Não deixe os seus medos paralisar você agora nesse momento tão importante do nosso ciclo 30 semanas. O texto diz: enquanto me calei resignado e me contive, inutilmente minha angústia aumentou. Quanto mais a gente guarda para a gente, mais ela aumenta. Mais a nossa angústia vai aumentando, até se tornar um monstro que tome conta da gente, nunca mais a gente consegue voltar atrás. A não ser que o Espírito realmente tome a gente pela mão e leve. Sozinho a gente não consegue. Então eu gostaria que você refletisse quais as consequências acima você tem enfrentado por não perdoar. As suas orações, a sua adoração, você tem problemas físicos ou você tem tido medo ao encarar todos os seus problemas, ao encarar todas as pessoas que você precisa perdoar, inclusive é você mesmo que você precisa se perdoar. E quem sabe, até Deus. Quantas consequências você tem enfrentado? Anota aí na sua apostila. Por vezes a gente acredita que o perdão, ele é para outra pessoa, não para a gente. E aí a gente acaba deixando para lá porque a gente tem medo de que as pessoas pensem que a gente é bobo, que a gente, é fraco. Principalmente homem, né? Homem é uma benção. Eu sou fraco, vou pensar que eu sou fraco porque eu perdoei minha mulher que me traiu. Não. Vão pensar que você é um cara tão decidido, que sabe tanto o que quer,
que você aceitou ela de volta. Então a gente fica carregando esses pensamentos negativos. O que vão pensar de mim se eu perdoar? Não importa o que vão pensar. Porque quem vai carregar a corrente de prisão a vida inteira é você, não é o outro. Então por que a gente tem que se preocupar com o que vão pensar? Não se preocupe. Um dia uma moça falou assim para mim, de uma outra cidade que eu estava. Ela tinha algum relacionamento bem complicado com a mãe, porque a mãe bebia. E quando saía, fazia coisas que ela, não vou citar para não expor a pessoa, mas... E ela descobria as coisas que a mãe fazia e a cidade inteira ficava sabendo, era uma loucura. E aí ela ia lá, conversava comigo, eu aconselhava, ela ia lá, perdoava a mãe. Passava 2 semanas, ela voltava. A mãe ia lá, chorava, fazia a mesma coisa, depois voltava. E ela falou assim, não dá mais para perdoar, porque ela vai sempre fazer as mesmas coisas. Ela vai sempre fazer as mesmas coisas. Daí eu falei para ela assim, olha filha, é provável que ela continue fazendo isso o resto da vida dela. E você vai ter que continuar perdoando o resto da sua vida. Não quer dizer que você vai aceitar o erro dela. Mas é possível que ela nunca mude. Porque o perdão que a gente dá para outra pessoa, a gente não pode esperar nada em troca. Porque pode ser que a gente nunca tenha uma resposta positiva. Como de fato eu demorei 1 ano para ter uma resposta positiva do meu pai. Depois de 1 ano dizendo para ele, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. E ele desligava o telefone na minha cara, nem estava nem aí para mim. 1 ano depois, ele foi me dizer o que eu precisava ouvir. Faça o que você tem que fazer por você, porque Deus está te dizendo para fazer, amém? Perdoar é acreditar naquilo que Deus está falando para você, e é agir com base naquilo que Ele está te direcionando. Em nenhum momento eu tirei informação da minha cabeça para falar com meu pai. Sempre foi um direcionamento de Deus. Até as palavras exatas que eu ia dizer para ele foram direcionadas por Deus. Então, quando Ele disser, você faça com base nele. O perdão é composto de 2 elementos. O natural, que origina-se no próprio homem, e também no sobrenatural, que aí é só Deus. É competência divina. É Deus que vai tocar você para esse momento. E a parte que cabe de Deus é um milagre. E a parte que cabe a você é fazer o que você tem que fazer. Deus vai operar cura na sua alma, no seu espírito. Deus vai tirar de você o medo, vai curar suas emoções, vai devolver para você o amor próprio. Deus vai cuidar de você naqueles momentos difíceis. Ele vai modificar a sua maneira de pensar, o seu senso em relação a esse assunto, o seu senso de justiça, de vingança. Deus vai mudar, Deus vai transformar. Essa é a parte dele. E aí a sua parte é seguir a orientação que Ele está dizendo. A única coisa que Deus exige de você é que você faça. Que você seja obediente. O perdão é uma escolha. É um ato de obediência a uma ordenança de Deus. Que só acontecerá quando você decidir fazer a sua parte no processo. Deus disse para mim, Vanessa, você conhece a verdade. Liga de novo. Diga para Ele que você o ama. E eu podia falar, Deus, fica na sua. Não vou falar nada. Mas eu falei, tudo bem. Eu vou ligar. Meu coração sangrava por dentro. Mas eu decidi obedecer. Enquanto a gente não decide obedecer a Deus, queridos, não flui. Não tem dificuldade. É um assunto tão simples. Deus disse para fazer, faça. Né? Deus disse para fazer, faça. Então a gente se coloca na condição de um filho obediente e faz a vontade de Deus. Existem 4 pilares em relação ao perdão e a gente vai falar sobre eles agora. O primeiro é que Deus já te perdoou. Amém? O segundo é que você precisa perdoar quem te feriu. O terceiro, você precisa pedir perdão pelos seus erros. E o quarto, você precisa se perdoar. E eu quero que você reflita rapidamente. Qual dos pilares do perdão você considera o mais difícil de alcançar nessa noite?
Qual desses 4 pilares você considera como algo impossível? Receber o perdão de Deus, pedir perdão para o seu próximo, perdoar a si mesmo, ou perdoar quem feriu você? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro. Aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz, que é o primeiro pilar. Deus já te perdoou. João 19:30 diz: Jesus disse, está consumado, e com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Toda reparação real começa dentro do coração do perdoado por Deus. A nossa obrigação é pensar assim: Jesus fez tudo por mim. Ele morreu, Ele se entregou. Eu fui perdoado. Por que que eu tenho que achar que eu não devo perdoar o meu irmão que pecou e que errou comigo? O que faz a gente pensar que a gente é melhor do que a outra pessoa e de que Deus ama mais a gente do que ama quem está do seu lado, por exemplo? É um pensamento mesquinho, é um pensamento que é do ser humano, não é de Deus. Deus não morreu só por você. Deus morreu por todo mundo que está aqui, por todo mundo que está lá fora fazendo um monte de coisa errada, e você sabe disso. Você sabe disso. Então, essa é a coisa mais importante que a gente precisa colocar como princípio na nossa mente. Eu sou perdoado, então eu tenho obrigação de perdoar também. É um dever que a gente tem. Por sua morte na cruz, todos os nossos pecados foram cancelados e pagos integralmente. Jesus não cobra nada da gente. É um presente que Ele nos deu. Então, entenda algo nessa noite, querido. Você foi perdoado. Portanto, você é um perdoador. Amém? Você é um perdoador natural. Precisa estar na sua essência isso. Naturalmente. Lembre-se que se Deus não estivesse disposto a perdoar pecados, o céu estaria vazio. Imagina se Jesus decidisse assim: olha, eu vou até perdoar você, mas não vamos mais ter relacionamento? Vamos cada um para o seu canto? Vamos ficar longe? Não. Jesus, Ele perdoa porque Ele quer se reaproximar da gente. Todo tempo. Em todo momento. Em todo momento. Portanto, não importa o quão gravemente você tenha se ferido o outro, ou quem sabe esteja se sentindo ferido por Deus ou por outras pessoas, a graça dele é suficiente para você. A graça dele é suficiente para você, é suficiente para suprir você. Você só precisa saber disso e buscar isso. Amém? O perdão de Deus é sempre completo e é ilimitado. Não há um perdão que é parcial. Eu falo sobre isso no livro. Não existe aquele perdão assim: olha, eu perdoo, mas eu quero justiça pelo que aconteceu. Eu perdoei meu pai, mas eu quero que meu pai seja preso. Eu quero que ele passe assim, a carreta passe por cima dele. Eu perdoei meu pai, gente? Claro que não. Eu perdoei, mas olha, cada um no seu canto, você segue sua vida, eu sigo a minha, nunca mais eu quero te ver. Nunca mais. Passa longe de mim, quando você me vê, você atravessa a rua, vai para o outro lado. Quem já ouviu isso? Isso é perdão, gente? Não é. Não é perdão. Eu sinto muito dizer se você já falou isso alguma vez, mas não é perdão. Porque quando Jesus diz na palavra que quando Ele nos perdoou, Ele lançou os nossos pecados aonde? No mar de esquecimento. Aí as pessoas falam assim: Vanessa, mas perdoar não é esquecer. Então, o que essa palavra está dizendo? Ele esqueceu do seu pecado. Ele não se lembra mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vai haver situações em que realmente você não vai conseguir mais ter relacionamento com a pessoa. Por vários motivos. Ela vai morrer, ela vai mudar, ela vai
Sei lá, vai ficar aquele clima meio estranho. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, queridos. Quando você olhar para ela, puxa, encontrei com ela lá na igreja. Não pode subir aquele negócio que a gente falou lá no começo, sabe? Aquele fogo. Não. Tem que haver espaço para uma possível restauração do relacionamento. O perdão real e verdadeiro dá espaço para uma possível reconciliação. Porque a prova verdadeira do perdão é a convivência. Se você não é capaz de conviver com aquela pessoa que te fez mal, você não perdoou ela. Porque se Jesus dissesse para nós assim, eu te perdoo, mas não quero mais conviver com você, a gente estava morto. Não é verdade? Só algumas parênteses aqui. Romanos 3, 22 diz, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus. E assim, Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus aceita todos, queridos. Não queira ser perdoado por Deus de manhã dos seus pecados e na hora do almoço condenar alguém que errou com você. Não é assim que funciona. Quanto mais a gente recebe, mais a gente tem condições de dar, amém? Segundo, perdoe aqueles que o ofenderam. Romanos 12, 17 e 18 diz, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Perdoe aqueles que ofendeu você. A reparação começa com você. Não fique esperando o que o outro faça. Queridos, eu acredito que se eu estivesse esperando meu pai me procurar para pedir perdão, eu estava morta, enterrada agora, ou então deprimida, internada num hospício. Não dá para ficar esperando que o outro venha até você. Mesmo que você não tenha feito nada. Mesmo que você não tenha feito nada. Se você está se sentindo preso àquela pessoa, você precisa resolver. Você não errou. Mas você precisa resolver. Então, a reparação começa em você, mas ela não pode parar em você. Ela precisa avançar, precisa se estender. Você já perdoou pessoas que ofendeu você em algum momento da vida, de verdade? Responde isso para você mesmo. Você já perdoou? Pessoas que ofenderam você. E como que você se sente hoje em relação a isso? Pensa sobre isso. Não é maravilhoso? Você poder conviver com essa pessoa novamente? O perdão diz respeito a abrir mão. Eu ouvi uma mensagem uma vez, uma frase que diz assim que perdoar é, como é que fala? Perdoar é como se você perdesse algo. Você perdeu, você aceita que perdeu algo. Só que eu acredito que é exatamente esse pensamento de que você perdeu que faz com que as pessoas não queiram perdoar, porque ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Na verdade, eu acredito que a gente não perde nada. Porque se você perde alguma coisa aqui, né? Se algo é tirado de você, você vai caminhar um pouquinho mais. E aqui na frente Deus vai te restituir mais. Desde que a sua postura desse caminho de quando você perdeu até aqui seja um caminho que honre a Deus. Com a sua obediência, com o seu coração bom. Amém? Então, tudo depende do seu comportamento. Tudo depende da maneira como você vai reagir diante do momento da dor. É a sua reação que vai dizer aquilo que Deus vai fazer por você. E não o contrário. Então, Ele capacita você a se tornar completamente livre do rancor. Mas você precisa continuar caminhando, sem olhar para trás, deixando tudo. Uma ferida causada em você põe você abaixo do seu inimigo. Vingar-se de uma ferida põe você no mesmo nível, mas perdoar coloca você acima.
Então não pense que você está perdendo, pense sempre que você está ganhando. Sempre. A gente nunca perde por fazer a vontade de Deus, por fazer o bem, por fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Amém? 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu quero fazer um parênteses aqui, no sentido de que se você, por algum motivo, sofreu algum abuso sexual na sua infância, alguma negligência por parte dos seus pais, algum abuso emocional, alguma coisa que você carrega até hoje, talvez uma história diferente da minha, enfim, você conhece a dor que você carrega. Só você sabe, você e Deus. Queridos, eu sei que você pode estar sofrendo até hoje, eu sei que a sua dor não foi fácil, você trouxe ela talvez até aqui, por isso você está aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você não decidir perdoar essa pessoa que te fez mal, a sua vida não vai avançar. Precisa deixar para trás. Não será possível encontrar a verdadeira paz. A gente pode até ter momentos de paz, momentos de tranquilidade, mas quando a gente menos esperar, aquele sentimento vai vir à tona de uma forma muito maior, muito mais forte. Não dá para cobrir, jogar para debaixo do tapete. Tem que resolver. Lembre-se de que perdoar não desobriga as pessoas do mal que elas nos fizeram, mas liberta a gente do poder que nos mantinham presos a ela. Por isso o perdão é tão imprescindível para você e para mim. Sabe qual é a melhor maneira de você se vingar de alguém? Perdoando ela. Quer se vingar? Perdoe. Viva a sua vida com o melhor que você puder. Construa o máximo que você puder. Avance o máximo que você puder. E essa vai ser a sua maior vingança. Não carregar mágoas, não carregar ódio, não ficar paralisado por causa de sentimentos ruins. Reflita, qual dos seus traumas você entende que será mais difícil perdoar? Qual dos seus traumas você entende que será mais difícil perdoar? Terceiro, peça perdão pelos seus erros. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Todos erram, tá, gente? Você provavelmente fez alguma coisa feia hoje, e eu também. Abafo casa. Provavelmente a gente errou hoje. As suas memórias, só Jesus na causa. Nossa, tem um negócio aqui que eu piso toda hora. Só Jesus na causa com as nossas memórias, né? É possível que a gente tenha magoado tantas pessoas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, que a gente precisa realmente pedir perdão pelos nossos erros. Só que a gente é tão egoísta que a gente fica o tempo todo clamando pela justiça de Deus com aqueles que nos feriram, mas a gente esquece de acionar a graça dele, pedindo misericórdia porque a gente feriu alguém. Então, vamos acionar mais a graça e menos a justiça de Deus. Peça misericórdia porque você errou e para de querer chamar só para que Deus seja justo e assassine o irmão porque ele feriu você. Que é assim que a gente que é humano faz, queridos. A gente espera realmente que Deus mate alguém para que a gente se sinta injustiçado, é ou não é? Quem aqui nunca quis que a irmãzinha que estava linda, maravilhosa no culto, tropeçasse e caísse um tombão assim? A gente tem esse senso de justiça errado. Mas a justiça de Deus é pautada no amor, não na vingança. Pautada no amor, não na vingança. Então, os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Então, algumas pessoas que você precisa pedir perdão, algumas delas provavelmente já vão ter falecido, você não vai mais ter condições de pedir perdão. Então, vocês já aprenderam aqui no 30 Semanas, se você nunca fez, você vai aprender agora. Você pode escrever uma carta
Você pode descrever naquela carta o motivo que você está pedindo perdão. E aí você pode, então, ler essa carta para o seu confidente, para alguém da sua confiança. E depois você vai rasgar, você vai queimar, você vai fazer aquilo que você julgar necessário. E apesar disso ser algo simbólico, é algo que tem grande valor terapêutico. É algo que vai realmente ajudar você a deixar para trás algo que tem paralisado você. Agora, com respeito a pessoas que você tem contato ainda, pessoas que estão vivas ou um pouco mais longe, mas que são ainda do seu convívio, você precisa ter sabedoria. No momento certo, a maneira certa. O meu processo com meu pai durou 1 ano. A cada pedido que Deus me fazia, eu demorava cerca de 2, 3 meses para fazer. Porque eu ficava ruminando aquilo, assimilando aquilo dentro de mim, tentando entender qual que era o sentido, o que realmente Deus queria fazer com aquilo, dentro de mim e com Ele. Quando eu digo para você assim, obedeça a Deus, mas obedeça entendendo o que você está fazendo. Se você não entende, peça para que Deus seja mais claro naquilo que Ele está direcionando você a fazer. E então, com sabedoria, você vai encontrar o momento certo, a maneira certa de pedir perdão para essa pessoa. E aí o seu confidente pode te ajudar nesse processo, mas acima de tudo, tenha discernimento, queridos. Tenha discernimento como você vai falar, seja sábio. Algumas situações que estão escritas nas suas memórias, quando você fala com Deus ou quando você ora, vai ser a única forma que você vai poder pedir perdão ou falar sobre as suas falhas com aquela pessoa. Você não vai poder falar para ela diretamente, porque talvez ela não esteja pronta para responder, para receber essa informação. Uma das coisas mais complicadas no processo de reparação é o adultério. Porque pode ser que a pessoa está pronta para falar, mas a outra não está pronta para ouvir. E aí você começa a entrar num ciclo que você começa a ser aquele cara carinhoso, aquela mulher carinhosa, você começa a querer compensar a outra pessoa, começa a querer dizer e fazer coisas que você talvez não fazia, até para você chegar e despejar. Só que você simplesmente vai pegar a culpa que você carrega e transferir para outra pessoa. Tenha certeza de que ela está no momento certo para ouvir o que ela tem que ouvir. Não tente compensar o que você fez de errado. Não pode haver compensação. Tem que haver simplesmente, errei, estou aqui pedindo perdão. Não tente compensar. A gente não trabalha dessa forma. Deus não gosta disso. Não tente comprar a sua mulher ou comprar o seu marido com coisas, ou situações, ou gestos, enfim. Sinceridade. Amém? No momento certo. No momento certo. Porque senão você pode depois ter que conviver com uma mulher ou com um marido que se sente rejeitado, com a autoestima destruída, vivendo uma situação de luto, porque o marido e a mulher que ela imaginou que era um príncipe, uma princesa, morreu. Traiu, morreu, não existe mais. Problemas com codependência, aquela mulher que descobre que o marido traiu ela e aí se torna um chiclete insuportável e vice-versa, o homem também. Ou uma codependência que vai fazer com que você queira dar o troco. Cuidado, gente. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Espere, que Deus vai trazer no momento certo o que você tem que fazer. Amém, queridos? Então, seja sábio. Tenha o compromisso de reconquistar diariamente o seu cônjuge. Tenha o compromisso de diariamente, aos pouquinhos, mostrar para ele que você errou, que você falhou, mas que você está ali e que você quer reconstruir a vida de vocês. Quarto e último, perdoe a si mesmo. Isaías 1, 18 e 19 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Esse é o texto que demonstra o que Deus deseja fazer com a escuridão do nosso passado. Você aceita se perdoar porque Deus já te perdoou? Será que você consegue fazer o mesmo? Olhar para você no espelho de manhã e dizer: olha,
Eu errei sim, mas eu me perdoo porque Deus já me perdoou. Ele já me liberou. Você já se perdoou, querido? Você já se perdoou pelos seus erros, pelas suas falhas? Porque tem pessoa que perdoa as pessoas facilmente, né? Se alguém erra com elas, elas perdoam rapidinho. Mas quando o assunto é com elas, os erros do passado, fica mais complicado. Mas se nós não somos capazes de perdoar a nós mesmos e as nossas falhas, a gente também não pode perdoar o outro. Não tem como. Não importa quão desprezado você se sinta, quão desvalorizado você se sinta diante dos seus erros, diante das suas falhas, diante do que você fez. Eu me lembro que logo depois do aborto, eu tinha 15, 16 anos. Sabe o que vinha no meu pensamento? Você é uma assassina, igual seu pai. A culpa tomou minha vida de uma forma estrondosa. E para eu me livrar disso, eu achava que eu não tinha mais dignidade, que eu não tinha mais o direito de ser mãe, que eu não tinha mais o direito de experimentar a bênção da maternidade, dentre tantos outros sentimentos que não cabe, não dá tempo de detalhar aqui para vocês. Talvez o processo mais difícil seja o de se perdoar mesmo. E para mim foi também, muito difícil. Mas o primeiro nome na sua lista de reparações precisa ser o de Deus e depois o seu. Vamos ver o que o texto diz e a gente vai entender por quê. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 22, 36 e 40. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, antes de amar o próximo, você deve se amar. E se amar inclui perdoar. Decida nessa noite perdoar você pelos seus erros. Amém, queridos? É simplesmente um reconhecimento de que você é humano. De que você errou sim, mas de que agora você quer reparar. Você quer recomeçar. Você não é perfeito. Deus te fez perfeito, mas as nossas escolhas não são perfeitas. Deus fez a gente perfeito, mas as nossas escolhas não são perfeitas. Então aceite a sua humanidade caída. E decida tirar de você, remover de você toda a culpa. Porque não há mais acusação sobre você. E se você está se sentindo assim, se você tem se sentido culpada, e você ouve uma voz acusando você o tempo todo, você precisa mandar ela embora. Você precisa expulsar ela da sua vida e deixar que a voz do Espírito venha. E que a voz dele diga para você quem você realmente é. Um filho que Deus amou tanto, que morreu por você e se entregou. E ao dar os primeiros passos necessários para o perdão, você descobrirá que estará abrindo mão da culpa, da vergonha. E você será capaz de dizer, eu não sou perfeito. Mas Deus e eu estamos trabalhando em mim. Eu estou permitindo que Deus faça algo novo da minha vida. Você vai cair, mas você vai se levantar, porque Deus vai te ajudar. Você vai sacudir a poeira, você vai deixar para trás e vai seguir em frente. Não vai ser fácil. Mas você vai conseguir. E então você vai dizer, eu me perdoo porque Deus já me perdoou. Então eu não posso me condenar mais. E porque você já foi perdoado, porque você já se perdoou, você também será capaz de perdoar o outro. Quando você se perdoa, o seu passado não muda, mas certamente o seu futuro se transforma. Nada vai trazer a minha mãe de volta. Nada. Até hoje, eu sonho com ela, eu sinto o cheiro dela, e tenho momentos em que eu penso nela, em que eu choro por ela de saudade. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar o que eu fiz, as minhas escolhas erradas, que não tem nada a ver com meu pai. Foram escolhas minhas, que você precisa assumir também. As suas escolhas erradas, que não tem nada a ver com o outro.
Mas o meu futuro não depende disso. O meu futuro não dependeu de nada disso. Porque ele está sendo transformado dia após dia. À medida que eu me entrego ao Senhor, à medida que eu permito que Ele entre mais e mais e mais e faça mais e mais e mais na minha vida. Tem um teólogo chamado Henry Nouwen que diz: é muito duro dizer, sem seu perdão, ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também humildade para reconhecer a nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. E você já foi perdoado, amém? Então você pode perdoar. Você está pronto para perdoar nessa noite? Para sair daqui e experimentar um tempo novo, com novas escolhas, novos momentos na sua vida? Perdoar significa proteção, significa encontro, renovação no acróstico que fizeram aqui para a gente. Da palavra perdão, domínio próprio, amor incondicional e oração. Tudo isso é muito importante para que você avance, para que você possa, em nome de Jesus, experimentar dias extraordinários na presença de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu sei que esse não é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, né? Não é uma coisa gostosa de ouvir que a gente tem que deixar para lá. É difícil. Mas é tão importante quando a gente se sente livre, a gente vê mesmo o fluir de Deus através da nossa vida, porque a gente conseguiu obedecer, conseguiu ouvir o Espírito. A gente foi mais forte do que a nossa carne. Eu sei que você está aqui nessa noite, querido, porque você quer muito isso. Você anseia pela liberdade, você anseia pela sua cura, você anseia conquistar coisas lindas, coisas maravilhosas, extraordinárias, eu tenho certeza disso. Mas se você não tomar decisões e escolhas que vão te levar até isso, não vai ter muita coisa que você vai poder fazer, amém?